Conexão Fortaleza É Brasília! isso! Boa noite! Loira pra Nossa, loira! maravilhosa, hein, meu bem? Toda linda. A A unção unção das das loiras está loiras. no ar. Pois é, gente, deixa eu explicar por que eu estou com a Patrícia Crisóstomo hoje aqui na nossa live. Primeiro, porque Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? E aí, a Patrícia Crisóstomo é uma mulher muito usada por Deus, uma profetisa do Senhor. Inclusive, ontem, quando eu estava com ela, numa chamada de vídeo, a filha dela orou por mim, né? Uma profetisa em casa também. Enfim, uma mulher que tem se dedicado à obra de Deus. Ela é mentora também de mulheres. E ela tem um evento que é chamado Ressignificação Day. E aí, o que acontece? As minhas alunas de Brasília, quando foram participar do evento da Patrícia, olharam para a Patrícia, assistiram o evento da Patrícia e disseram, não, casa com quero casar. Tudo a ver com quero casar, porque a Patrícia fala dos mesmos princípios, né? Da importância mesmo da identidade, da restauração, da ressignificação. E aí a Aline, a querida Aline, não sei se ela já está por aqui hoje, minha amada, minha amada Aline disse assim, Natália, eu preciso te apresentar uma pessoa, porque tem tudo a ver com Quero Casar. Fui para um evento dela aqui em Brasília, que foi maravilhoso. Foi até Foi um no ateliê de ateliê do noivas, Cadu não foi, Fonseca, aqui em Patrícia? Brasília. Pois é, ela falou, amiga, foi assim tremendo, foi muito poderoso. A gente teve um momento lá profético, eu acho que elas se vestiram de noiva, algo Esse é assim, um né? segredinho de quem Algo assim. participa. É um momento profético, é isso. Me Eu vou conta. contar. E aí a Aline veio muito empolgada para mim, né? Aí falou do projeto e falou, olha, você tem que conhecer a Patrícia. E aí, conversa vai, conversa vem. Eu falei assim, eu preciso ir em Brasília também, porque as meninas de Brasília querem assistir a palestra por lá, querem levar as amigas. E aí, a Naná esteve aqui em Fortaleza, que é a Najara, Naná Ferro, por conta do Banco Agro, vieram fazer aqui a inauguração do banco. Eu só sei que todo mundo entrou na conversa e a gente já fez essa agenda para Brasília. E a Thaís Lordelo aí organizando tudo com a Aline, com a Naná e com a minha assessoria, com a Natália, enfim, tá tudo amarrado, ligado. Aí a gente falou ontem, Paty, vamos ter que fazer uma live, né? Uma live poderosa, porque eu sei que as alunas do Quero Casar precisam ouvir as verdades que você tem para falar, né? O que Deus tem derramado de sabedoria na tua vida. E eu sei que as tuas alunas, seguidoras também têm muito a aprender também com o Quero Casar, porque eu sei que esses projetos não são por nossa causa, apesar de nós. E que existe realmente uma graça especial, né, nesses projetos. Quando você vai ministrar, existe algo diferente. Assim como quando eu vou ministrar, eu vou fazer minhas mentorias, eu sei que tem coisas que não, né? As coisas não vêm de mim. Há realmente a mão de Deus e uma unção sobre o projeto Quero Casar. Não é à toa que as mulheres terminam o curso e algumas já conheceram seus esposos, já estão com filhos aí. Maria Tereza, o filhinho fazendo 10 meses. A Érica, a Esté está quase nascendo. Então é muito forte porque há realmente a mão de Deus nesse projeto. Então a gente tem muito papo para Sim. bater hoje, né? Vamos acelerar por aqui, porque é muita coisa para a gente conversar, né, Paty? Mas seja bem-vinda. Um prazer te conhecer e eu sei que foi uma Eu aliança do acredito, minha céu. amiga. Deus, como você falou, né? Deus está sempre unindo pessoas porque Ele é um Deus de planos e de objetividades. Se você perceber, Deus ele nunca faz nada por acaso, mas sempre tem um propósito, sempre tem algo a mais. Por quê? Porque Ele quer ser glorificado através dos filhos. Já pensou isso? Nosso É verdade. cérebro, a Carolina Leaf já fala em um livro dela, uma neurocientista, não sei se você já ouviu falar, ela fala o seguinte, que o nosso cérebro, Deus já fez para dar certo. Olha isso. Nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus.
E como que anda a nossa comunicação? Como que andam os nossos pensamentos? Então, nós iremos atrair tudo aquilo que nós carregamos. Então, eu atraí você, você me atraiu por quê? Por conta de um propósito, por conta de um mesmo Deus, por conta da motivação do coração, minha amiga. Então, quando a motivação do coração está alinhado com o coração do Pai, até o que seria para dar errado dá certo. Porque vem dele, vem dele. Então, eu acredito que nossas vidas foram conectadas pelo Pai, assim como a Cíntia que está aqui agora, né, Cíntia? Eu sei que Deus está unindo pessoas nesse tempo. Por quê, meu amigo? Eu amo caminhar com pessoas, porque eu sei que sozinha eu chego mais rápido, mas com pessoas do meu lado eu vou bem mais longe. Eu vou bem mais longe, onde eu não conseguiria alcançar ou chegar. Então é esse o propósito. E Deus, desde o início, ele falou o quê? Não é bom que o homem viva só. Ele falou isso, ele fez isso com Adão. Então ele fez Eva ali juntinho para os dois andarem juntos. E como que começou esse desejo no meu coração de trabalhar com solteiras, minha amiga? Eu sentia muito solidão. Eu vou falar assim, falar, Patrícia, você já sentiu a dor da solidão? Eu já senti, mas não sorria, porque não tem idade, gente, a dor da solidão. Eu casei com 18 anos de idade, mas com 16, 17 anos, eu já senti a dor da solidão. Eu montei minha empresa com 16 anos. Minha mãe me emancipou para eu abrir o CNPJ, conta no banco, com 16 anos. Então, você percebe que a cabeça já era madura, né, para tudo isso. Mas nesse período eu senti a dor na solidão. Então, eu sei o que Deus fez para mim. E quando eu vi lá, vou misturar, eu sou assim, viu? Vou misturar aqui os assuntos. Eu vi um Reels hoje seu, você falando assim, você acha que foi sorte? Não, foi de joelhos. Então, esse foi meu segredo, sabe? De joelhos, as madrugadas, 3 horas da manhã, eu buscando, eu falando, Senhor, eu quero um homem segundo o teu coração. Pai, me alinha. Pai, eu quero construir minha família. Por quê? Eu não tive um exemplo de família, eu não tive, como que eu vou falar? Eu não tive uma família estruturada. Essa orientação em Não casa, nem tive, exemplo então em eu não casa, tive assim um como eu, modelo. né? Meus pais, por exemplo, até hoje são separados e moram Pois na é. mesma casa. Então, a gente vem dessa base, por isso que a gente erra tanto, porque a gente não tem o Justo. conhecimento, né? Quando eu recebo essas mulheres machucadas, não quero casar, você vai olhar lá para trás, sempre tem uma raiz na família. Ou o pai que não deu atenção, ou o pai separados, enfim, sempre tem algo que abre esse coração e deixa esse buraco, essa lacuna, e a mulher acaba, aí envolve muita coisa, identidade, a pessoa se sente nada, carente, e aí um abismo vai chamando outro abismo, e essa pessoa casa rápido, se envolve muito rápido, age pela emoção, porque o que mais existe hoje é a mulher casando pela emoção, Pela pelo carência, sentimento, pela solidão, né? pela falta. E como eu não tive essa família, o que eu fiz? Eu fui buscar em Deus. Eu falei, ele não erra. Eu falei, se ele não erra, ele é o único que pode me dar uma família estruturada. Então eu busquei nele, Deus me deu esse homem, segundo o coração de Deus. Deus descortinou, minha amiga, minha visão. E ali eu tive, sabe, o privilégio de ver como Deus vê. Eu enxerguei o meu marido como Deus o vê, sabe? E dentro do meu coração, e o meu pedido para Deus sempre foi, Senhor, eu quero um homem segundo o teu coração. Porque senão, eu saberia qual seria o resultado. Eu só olhar para minha família de origem, eu iria ver que não iria dar certo. Então eu busquei de Deus e eu tive. E nesses anos todos, sabe? Eu tenho 20 anos de casada e eu sou feliz no meu casamento. Por quê? Porque nós fazemos juntos. A gente faz dar certo todos os dias. É uma decisão. E eu sou feliz. Eu tenho um sacerdote do lar, minha amiga, que me unge todos os dias. Ele unge eu e minhas filhas todos os dias à noite. Então isso é maravilhoso. E quando eu vejo isso, eu olho para algumas amigas minhas, eu falo, eu quero isso para elas. Eu quero que elas tenham um sacerdote do lar como eu tenho, que unge a minha casa, que é o protetor, sabe? Que está sempre ali comigo. Eu quero isso. Quando a gente tem os nossos momentos felizes, eu lembro, eu falo, eu quero isso para elas. Então, é claro que eu tenho certeza que isso vem do Espírito Santo, minha amiga, que também eu não sou tão boazinha assim também não, né? Então, assim, o Espírito Santo
Não, e assim, e, e também para as mulheres Sim, entenderem que tem homem bom, amiga. que tem homem fiel, que tem homem abençoado, né? Porque as mulheres, nessa espera pelo casamento, elas escutam Sim. muito as vozes contrárias. Elas dão muita importância. Elas maximizam muito as vozes contrárias, né? O que o mundo fala, ai, que não tem mais, que não tem jeito, que todo homem trai. Eu Eu também, cresci ouvindo eu isso. também. Eu cresci ouvindo isso. Todo homem trai. Natália, Homem é tudo todo homem igual. trai. E eu tenho para honra e glória do Senhor, um homem muito fiel. Um homem que vive no meio do futebol, que sempre viveu no mundo do futebol, mas sempre foi separado, sempre foi sério, sempre foi Sim, porque é o caráter sim. dele, né? Então, por isso que a gente não pode separar, De tirar o nada. espiritual de nada. Tem muita gente que diz assim, ó, Deus não interfere na vida sentimental de ninguém, é você que escolhe. Mentira! Mentira! Deus interfere em tudo! Em tudo. Se você pede direção de Deus para sua vida, até para saber o que é que você vai fazer amanhã de manhã, para onde é que você vai, imagine para o marido, para o homem que vai casar com você e que vai se tornar uma só carne com você. Por isso que um dos pilares do curso Quero Casar, do projeto Quero Casar, é o espiritual, é o propósito com Deus. A gente trabalha esses 4 pilares importantes: a convicção, a certeza que Deus tem esse marido preparado, porque foi ele que fez o casamento, como você falou, foi ele que viu que Adão estava só e etc, que fez a Eva e aquela coisa toda. Então, a É, preocupação é dele. O segundo é o alinhamento, porque sem alinhamento, sem posicionamento, ninguém sai do canto. Não adianta você ter fé, não adianta você ter convicção de que Deus vai mandar o marido e continua fazendo tudo errado. Não adianta. O terceiro é a identidade, também que não adianta você ter convicção, tá fazendo a coisa certa, mas não se valorizar. Ai, ninguém me quer, ninguém me ama, eu não mereço, eu já fui casada, eu tô velha, eu tô isso, eu tô aquilo, né? Aquela raiz de rejeição, de autoestima lá embaixo. E aí entra o último, que é o propósito com Deus, que é a oração, que é o jejum, que é o poder de Deus para promover o encontro. Porque quem promove o encontro é o Senhor. Como eu falei no Rios hoje, né? Você quer casar com um homem abençoado, tá procurando como? no bar? Não tem como isso, né? Se eu quero resultados diferentes, eu tenho que ter atitudes diferentes. E você falando aí, minha amiga, eu lembrei de Abraão. Abraão, quando ele quis que Isaac se casasse, o que ele falou? Ele falou para o servo dele: vai lá dentro do meu povo procurar uma mulher para Isaac. Quando o servo dele chega no local, ele ora a Deus. Ele fala: Senhor, me dá um sinal, me responde, Senhor. Que tarefa difícil, Tarefa Senhor. Essa difícil, para mim não imagina, foi? meu Deus do céu, mas olha que sabedoria dele, né? Olha que alinhamento com os céus. Ele falou assim: Senhor, me ajuda. Se a mulher que pegar água e der a mim de beber primeiro e depois para os meus camelos, essa será. Então tudo passa pela verdade que nós carregamos, pela sinceridade do nosso coração, de identificar que você tem um pai, indiferente da área da sua vida, seja no casamento, seja nas suas finanças, com a vida com seus filhos, seja em qualquer área. Se você falar com seu pai, ele está atento para te ouvir. Ele é o seu pai. Nós não somos órfãos. Promover Promover o encontro, bênção né? do Para encontro. Porque promover o ele falou o encontro. quê? Não é bom que o homem viva só, mas ele pega do solitário e faz habitar em família. Esse é o desejo do pai. Só que ao passar do tempo, isso foi desconstruindo, porque a família foi perdendo valores por tantas coisas, sendo que a família é algo sagrado, é algo de Deus, é gostoso você estar em comunhão. E aí, Rebeca, lá com seu cântaro vazio, ela imediatamente pega a água, dá para aquele homem que está ali, que ela não conhece, e dá para os seus camelos. O que aconteceu? Deus ouviu a resposta daquele homem. Então, Deus tem uma resposta. E essa palavra é linda, porque a Bíblia diz que antes que ele terminasse de orar, a Rebeca já apareceu. Gente, é muita fé do pai que fez isso, né? Você
no papel de mãe, né? O papel de pai, de orar, de interceder. Por isso que tem tanto pai comprando o curso Quero Casar para as filhas, que eu sempre digo assim, que o curso Quero Casar, ele não é só para quem é madura, que já errou e já casou várias vezes, não. Ele não é só curativo, Uau. ele é preventivo. Quanto mais cedo a gente souber essas verdades, as minhas filhas eu já estou ensinando. Por quê? Porque errar é muito fácil. Tem menina engravidando com 15 anos, 14, 13. As meninas estão namorando cada dia mais cedo. O mundo está completamente pervertido. Então, se não tiver esse alinhamento muito cedo, a gente vai perder os nossos Amiga, filhos. e por que que erram? Porque não sabe, como você falou. Porque se soubessem, não faziam. Por isso a importância de estar com pessoas assim como você. Assim, por isso que é importante, sim, participar de um curso desse. Porque, às vezes, eu aprendi de uma forma errada. Eu aprendi de uma forma, de uma visão bem limitada, que foi o que ensinou, que foi o que tinha realmente para dar também. Que ninguém erra porque quer. Alguns sim, né? Mas a maioria não erra porque quer, erra porque não sabe. Sabe? Então, assim, por isso que a informação lá na palavra de Deus vai dizer também: meus filhos perecem por falta do conhecimento. E do conhecimento em geral. A falta do conhecimento nos limita a viver o sobrenatural de Deus, né? Então, Deus tem essa resposta. E Deus, ele me deu. Quando eu pedi para Deus, minha amiga, foi algo, uma experiência tão incrível que eu vivi com Deus, porque eu não apenas eu buscava na madrugada para ele me dar um marido, não, eu buscava um relacionamento com Deus, de querer buscá-lo, que eu me converti com 16 anos, eu queria conhecer mais a pessoa de Jesus, e é claro, a gente não sai de mãos vazias, e como a gente tem que ser intencional, eu colocava diante dele essa necessidade que eu carregava no meu coração, essa vontade de casar. E uma das madrugadas, eu lembro como se fosse hoje. Eu falava assim: pai, eu quero sim um homem segundo o seu coração. Eu estou nesse propósito das 3 horas da manhã. Só que na época eu tinha um despertador e ele quebrou. E eu falei assim: Senhor, eu não vou acordar. O Senhor pode me acordar? Se o Senhor estiver se agradando de mim, me acorda para eu te buscar às madrugadas, 3 horas da manhã. Menina, o meu celular, meu despertador desperta 3 horas da manhã. E aí, como que ele despertou? Como meu celular despertou? Eu ouvi a voz de Deus. Ele falando assim, ó: Patrícia, bateu na porta do meu guarda-roupa. 3 horas da manhã. Patrícia, 3 vezes. Eu abri a Bíblia. Quando eu abro a Bíblia, estava escrito lá, saltaram as palavras assim nos meus olhos: eu sou aquele que te chamo pelo teu nome. Os olhos de Deus estavam sobre mim. Estava ouvindo atentamente as orações que eu estava fazendo. E ali eu conheci o meu marido, estou casada com ele há 20 anos. Então, assim, vale a pena casar. Tem muitas mulheres, minha amiga, com a alma fragmentada. Estão fragmentadas por conta das dores, daquilo que presenciaram, pai, mãe, relacionamentos abusivos. E o ressignificar é isso. Ressignifica, dê algo novo, dê um sentido novo para a sua vida, para a sua história. Sabe? Como Paulo falou, deixa para trás aquilo que ficou, esqueça seu passado e prossiga para o alvo. O que você deseja na sua vida a partir de hoje? Patrícia, mas o que eu preciso fazer? É só você ter sinceridade no seu coração, estar alinhada com pessoas certas, sabe? É fazer, é se colocar diante do Senhor com as suas orações, sejam elas mais elaboradas ou as mais simples. Ele quer te abençoar, ele está pronto para te abençoar. Sair da posição de vitimismo, né? De se enxergar como uma miserável, uma coitada que só errou, né, que não teve sorte na vida, e passar a se enxergar como uma filha de Deus, como você falou. Ele te acordou e você olhou a Bíblia, ele falou: olha, eu tô contigo. Porque tem muita mulher que está alinhada hoje, mas que está reclamando também da demora. Como a Luciana Lamarck escreveu aqui para mim: tô escondida, mas não está esquecida. Você que está assistindo essa live, você está escondida sim, mas você não está esquecida. Deus não esqueceu da promessa. Ele vai fazer. Mas para começar a fazer, tem que ressignificar muita coisa. Tem que parar de olhar para esse passado, né? Ficar valorizando demais esse passado e parar
fechar esses olhos para esse passado e começar a abrir os olhos para o futuro, Se para o que Deus está permitir, né, preparando. minha amiga, ser feliz. Porque um dos vícios emocionais que todos nós temos algum tipo de vício emocional, todos nós, de menor escala ou de maior, todos nós temos. Agora, o pior que eu acho deles é o do vitimismo, porque ela só olha pra ela e fica, ai, tadinho de mim, e ela quer pessoas que lambam as feridas dela. Aí, sabe o que que acontece? Se a pessoa não se realinhar, se a pessoa ela não se resolver, se ela não se tratar, sabe o que que acontece? Ela começa a atrair para a vida dela pessoas feribentas, perebentas, pessoas cheias de feridas também, pessoas que não estão resolvidas. Aí ela fala, por quê? Eu orei, eu jejuei, eu fiz um curso, eu deixei de fazer. E por que que aconteceu isso? Eu errei de novo, porque aqui, ó, primeiro é dentro. Eu tenho que aqui, ó, cuidar das minhas emoções, é de dentro para fora. Então o Pai hoje me chama, ele te chama hoje para você olhar para dentro e permitir que ele derrame sobre mim, sobre você, nas feridas internas, um bálsamo de Gileade, porque ele é a cura. Ele é a cura. Se ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Quantas mulheres que saíram do seu segundo casamento, terceiro casamento e não querem mais casar, falam, não, não quero mais. Que foi o que aconteceu nesse último curso meu aí. Ele falou assim, eu não quero mais. E ontem ela me enviou um vídeo dela falando, Patrícia, eu vou sim dar mais uma oportunidade para mim. E ela está no caminho certo, porque ela está se permitindo, no processo, se aperfeiçoando, porque é de glória em glória. É de glória em glória. A gente vai encontrando algumas coisas, assim, algumas sujeirinhas dentro do nosso interior e a gente permite que a luz entra. A gente permite que o Senhor acesse esses lugares que homem nenhum vai conseguir acessar. Mas se você permitir, se você estiver vulnerável à presença dele, ele vai fazer tudo novo. E ressignificar é isso. Faça tudo novo na sua vida. Então, a sua vida está pautada no mundo natural, aquele que você pode ver, tocar, ou você está pautado no mundo sobrenatural? O sobrenatural. Porque Jesus, ele fala, o Pai fala, que nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Minha amiga, se nós soubéssemos o poder que nós temos, nós não viveríamos da forma tão limitada que nós vivemos. Mas para que isso, para que eu ande nesses lugares altos e que eu acesse esse sobrenatural, eu preciso me conhecer. Eu preciso olhar, ter uma visão acerca de mim mesma, deixar o passado e permitir que outras pessoas curadas cheguem até a nós. Sabe, pessoas com uma visão diferente acessem o nosso coração, sem medo. Ah, não, se eu deixar a Natália chegar até mim, eu já fui tão frustrada com a amizade, eu posso me frustrar com ela. Que isso? Permita, sabe? Viva o novo de Deus. Permita. E todas nós precisamos de ajuda, né? As mentorias, elas são muito importantes, porque as pessoas, principalmente as mulheres solteiras, elas precisam muito de cuidado. Elas se sentem muito abandonadas, né? Até porque nas igrejas há todo aquele trabalho com adolescentes, com casais, e o que mais tem hoje é a mulher solteira que não é mais adolescente, né? Então, é um público muito grande, mulheres estão casando mais tarde. Então, quando eu sento com elas nessa mentoria individual, que eu escuto cada história, que eu digo assim, vem, eu vou segurar na tua mão. Eu conheço essa dor que você está sentindo, eu já passei por isso. Eu sei exatamente o que você está passando, mas eu conheço um caminho, que é assertivo. Eu sei onde estão os buracos, eu sei onde você não pode cair, eu sei o que você não pode fazer. Isso é tremendo, porque quantas situações na minha vida eu precisei de ajuda, né? Aliás, sem discipulado eu nem teria casado, certo? Sem orientação dos meus pastores, sem ouvir a palavra, sem buscar me alinhar, eu não teria feito a escolha certa. Então, a gente precisa de ajuda, sim. As mentorias, elas são esse momento em que eu escuto essa mulher, eu entendo essa história dela, por que ela não... O que está acontecendo? Por que ela... Natália, eu tenho o dedo podre. Eu só escolho gente que não presta. Eu só escolho quem me faz sofrer. Por quê? Por que você está agindo assim? Por que você está aceitando isso? Como é? Como é que tá? Quais são as suas atitudes? E a gente vai conseguir enxergar isso.
Então, eu chamo todas de amadinhas, né? São as minhas amadinhas. Porque depois que entram para a mentoria e que eu conheço, já passa já sobe, né? Já passa de aluna para amadinha. E aí eu não largo mais essa Vai mulher, cuidar, né? eu realmente acompanho tudo passo a passo, eu cuido mesmo. E cuido não só no sentido de orientar, mas quando essa mulher conhece um pretendente, que aí é muito perigoso também. Você conhecer alguém hoje, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Tem mulher que se tranca demais, tem mulher que acelera demais, tem que encontrar esse equilíbrio. Então, por tudo isso, Paty, que Deus me entregou o curso Quero Casar, né? O projeto Quero Casar. Foi através desse meu testemunho pessoal, que é muito forte. A minha história é muito forte, né? Eu tive muitas decepções na vida sentimental. Eu casei errado. Eu era dependente emocional, não conseguia acabar um namoro. E eu sofri muito por conta disso. E eu consegui dar essa volta por cima, depois de muita de decisão mesmo, de muita perseverança. E aí eu falei assim, eu preciso ensinar isso para as mulheres. Hoje eu tenho 10 anos de casada, tenho 3 filhos, casei certo, com a pessoa certa e no tempo certo. E Deus, assim, fez muito mais do que eu poderia imaginar, né? Porque realmente eu descansei nele, eu fui aprendendo o que ele tinha para me ensinar na minha caminhada, eu fui permitindo que ele curasse as minhas feridas, eu fui entendendo que o meu Deus não é um homem, é Deus, que eu não posso, né, entregar a minha vida, a expectativa da minha felicidade a um estado civil ou a uma pessoa. Só posso entregar a minha vida a Deus, a Jesus. Aí no mais, né? O mais tudo dá certo. Então Deus me entregou esse lindo projeto que tem alcançado mulheres aí em várias partes do mundo. Quando eu for a Brasília, eu vou contar meu testemunho completo. Então, meninas de 14 a 94. Se inscrevam. Por favor, compareçam no evento, porque vai ser forte. O meu testemunho realmente é muito impactante. Por isso que eu gravei as aulas, eu não tinha escrito o livro ainda, que era o meu sonho, escrever o livro, né? E aí na pandemia, eu nunca tinha escrito o livro, aí gravei as aulas com o meu testemunho, o curso Quero Casar. Aí surgiu o nome Quero Casar, fomos criando tudo. Depois eu escrevi o livro, aí depois vieram as mentorias. E aí existe esse programa hoje, esse projeto Quero Casar. Então eu estou indo, Paty, em várias cidades, né, do Brasil e do mundo, levando essas verdades. E é incrível quando eu chego nos lugares, porque é algo muito diferente. Sim. É um projeto muito diferente. Não só pela necessidade dele, que é uma necessidade, né? Atender essas mulheres é uma necessidade, como também, como eu te falei, pela mão de Deus que está sobre esse projeto. Então, há uma graça, há um conhecimento diferente, né? São vários temas dentro do tema. Eu falo muita coisa durante o curso Quero Casar. Eu falo sobre identidade, eu falo sobre site de relacionamento, eu falo sobre estar caçando, eu falo sobre postura, eu falo sobre ele estar na igreja, mas faz tudo errado, sobre idade para casar, tô velha para casar. Então, eu abordo esses temas que são bem, né, fortes e que ninguém abordava. Então, assim, quando eu chego nesses lugares que as pessoas estão entendendo a importância do projeto, é algo muito tremendo, né? Porque tem coisa mais importante do que o início de uma família, a construção de uma família. Minha amiga, e você percebe que você tem sido uma resposta de oração de muitas pessoas? Porque imagina quantos casamentos serão assertivos depois de uma palestra, depois de um curso, depois de um acompanhamento desse. Porque vai abranger outras áreas também, e a pessoa vai olhar assim e fala, cara, olha, ela errou aqui, eu não posso fazer a mesma coisa. Então ela já vai ter aquele conhecimento dentro dela, né? E principalmente pautar na palavra de Deus. E com Deus, gente, a gente não erra. Eu mesma, eu não tive nenhuma mentora na época, eu não tive ninguém. A única pessoa que eu tive, que foi meu tudo, foi o Espírito Santo. Mas eu fiz como? Em jejum,
em oração, em dependência de ouvir e obedecer aquilo que ele estava falando, pedindo a ele para que eu enxergasse não apenas com meus olhos carnais, mas com os meus olhos espirituais, e que os olhos do meu coração estivessem abertos, e que eu tivesse naquele momento discernimento de Deus, para que eu discernisse quem seria a pessoa, porque eu não queria mais ser um caso fracassado, eu não queria ser mais uma pessoa que, poxa, casou e não deu certo, eu não queria ser mais essa pessoa. Errar. Errar Não novamente, né? Continuar queria, errando. por conta de históricos que eu já eu já vivia assim, né? Eu já tinha visto pessoas vivendo aquela realidade na qual eu não queria para minha vida. Então eu fui buscar em Deus, sabe? Esse modelo, esse padrão que ele tinha para mim, porque ele tem, se você parar e obedecer. Então, por meio do sobrenatural, através do sobrenatural, nós temos colheitas sobrenatural. Se você faz qualquer tipo de expectativas, plano natural, você vai ter colheitas naturais. Agora, quando você eleva e vai para o sobrenatural, eu quero te dizer que milagres acontecem. Quando eu me casei, minha amiga, a gente fez aqueles exames e tudo e identificou que eu não poderia ter filhos. Eu era estéril. E o meu marido também não, tinha um probleminha lá que não podia ter. E aí, o que eu falei com ele? Eu cria tanto no meu Deus, porque, gente, dentro de tantas impossibilidades, eu já vi um milagre acontecendo que eu já era casado, que era um filho para Deus. Eu descobri, como você falou, eu descobri o caminho, eu vi um caminho que eu já tinha trilhado. Então, quando você aprende um caminho, você não esquece, ele está lá. E aí, a gente falei assim, com meu marido, vamos namorar 5 anos. Depois de 5 anos de namoro, de casamento, né? Depois de 5 anos, a gente tem filhos. Porque eu namorei, noivei, casei em 3 meses. Namorei, noivei, casei. Por quê, Patrícia? Você é louca, tem que conhecer a pessoa primeiro. Deus me falou que era ele. Eu tive certeza. Eu não fui apenas por uma emoção. Eu fui porque Deus tinha falado. Ele descortinou a minha visão espiritual. Na minha carta para Deus, eu falava: Deus, eu quero um homem segundo o teu coração. E Deus me mostrou ele na adoração como se ele fosse Davi. E eu falei assim: é esse que eu quero. É esse homem que eu quero para minha vida. Então, dentro de mim, eu tinha uma certeza. Se eu namorasse com ele 5 anos, eu casaria. Se eu estivesse namorando com ele 1 ano, eu casaria. Então, eu carregava dentro de mim uma certeza. Assim como aquele servo de Abraão, quando foi procurar uma esposa para Isaac. Ele teve a certeza, porque a resposta da oração dele estava visível. Assim no meu também foi. Eu tive uma resposta certeira da parte de Deus. Então não tinha dúvida. E quando a médica falou que eu não poderia ter filho, eu me descansei. Continuei tomando anticoncepcional, normal, como se eu fosse normal. E eu olhava para mim e falava: nossa, como eu sou fértil. É o quê? Trazer à memória aquilo que dá esperança, sabe? Cuidado com aquilo que você fala. E aquele que começou a boa E obra eu no tinha o meu desejo, filho, minha amiga. Eu né? tinha um sonho de ter filhos. E todo sonho, toda dádiva perfeita vem de quem? Vem dele. Vem dele, né? Ah, que se sentia falando, amiga, também demorei 5 anos para depois ter filhos. É isso. Foi igual quando eu casei, que o meu marido começou a jogar fora, né? E a gente passou um tempo separados, logo no início do casamento. Eu disse: Deus, eu não casei para morar longe do meu marido, não. E comecei a orar, e Deus trouxe ele aqui para Fortaleza, e ele fechou com o Ceará. E ele tinha muitas outras propostas para times de fora, mas ele veio para cá porque eu entendia, né? Deus sabia que a gente precisava estruturar a nossa família. E o que você falou aí sobre o tempo de namoro, muita gente pergunta isso. Natália, qual o tempo ideal para casar? E eu sempre respondo: não tem tempo ideal, não tem tempo certo. No sentido de, não posso dizer com 1 mês, 2, 3. É o tempo A necessário para pessoa, você a conhecer a família. pessoa e ter a convicção de que é a pessoa certa. E ainda assim, eu digo para elas que não precisa ter pressa. Porque você sabe que você casou rápido, Patrícia, mas você precisou ajustar muita coisa dentro do Olha, casamento, no não é? processo, sim, porque era tipo assim, uma jovem, né? Eu com 18 anos e ele com 22 anos. Mas, minha amiga, eu já era uma empresária, já ganhava meu dinheiro. Alinhada com Deus, ouvindo as instruções do Pai, ouvindo
as batidas do coração do Pai. É claro que no processo, claro que você vai aprendendo, vai ajustando, claro, óbvio, como ele também. Mas fica muito mais fácil quando você tem um Espírito Santo, que é o seu conselheiro, que ele fala, filha, que coisa feia que você fez. Filha, que postura esquisita. Filha, que orgulho é esse? E você se permite ser moldada, não pela mão do homem, mas de Deus, amiga. É muito mais assertivo. Por isso que eu falo, quando as pessoas entram aqui na minha casa, Natália, as pessoas falam assim, gente, que paz, que pedacinho dos céus. Porque é há 20 anos sendo construído, sabe? Colocando diante de Deus, diante um do outro, das nossas filhas hoje, a nossa vulnerabilidade. Errou, vai lá, pede perdão na hora. Engole o seu orgulho e pede perdão, porque ninguém é perfeito. Mas aí, isso aí só um parênteses também, Paty, porque às vezes a pessoa pega essa fala e diz assim, não, eu posso casar com 3 meses. Mas aí, você tá vendo que ela já tinha uma estrutura espiritual. Ela já tinha um discernimento. Ela já tinha uma vida. Ela teve um direcionamento preciso. Eu tava vendo um vídeo, né? Um vídeo que tem mais postagem minhas, acho que são mais 22 mil, aliás, curtidas, que é aquele que eu falo, né? É o primeiro vídeo que tem aí no meu feed, que eu falo que casar certo é casar com a pessoa certa, no tempo certo. Aí algumas pessoas colocaram assim, ah, mas não tem tempo. Eu conheci uma pessoa com 3 meses e casei e tal. E eu tenho muito cuidado com isso, porque as pessoas que não estão preparadas, elas pegam essa fala. É claro que tem gente que casou com 1 mês que está casada até hoje, óbvio, mas não é a regra, é a exceção. Então, o que eu digo para as meninas, pode casar com 1 mês? Pode casar com 2 meses? Pode, mas para que pressa? Para quê? Você tem que andar, o que você mais precisa nessa caminhada é segurança. Você tem que andar em segurança. E eu sempre digo para elas, eu tinha convicção de que era o meu marido, Deus abriu todas as portas e ainda assim eu passei por muitas dificuldades no meu casamento, logo no início, porque eu não tive tempo de conviver com ele, de conhecer a personalidade, de conversar, de me tornar amiga. Então eu digo para as meninas, não tem essa receitinha de bolo de quando é isso, quando é que tem que ser, mas você tem que ter convicção, você tem que saber com quem você está casando, você tem que saber se essa pessoa ela está alinhada aos mesmos propósitos que você. Você tem que ter certeza que é um homem maduro, que é um homem provedor, que é um homem provedor emocional, não só financeiro, que é um homem que vai conseguir suprir a sua família emocionalmente. Então, são muitas questões, né? São muitas questões. E as mulheres hoje não são preparadas, infelizmente. A sua maioria, por isso que há tanto erro. Por conta do imediatismo, né? Então, então é um assunto que ele tem muito, sabe, muitos pormenores, que a gente tem que analisar cada caso com muito cuidado, né? Por isso que, assim, eu peço muito a direção de Deus para tudo que eu vou orientar, porque tudo tem que ser realmente direcionado por Ele. Como eu falei, não dá para tirar o espiritual. Eu também casei, conheci o meu marido há 2 anos, mas eu casei em 1 mês, né? Então, eu realmente passei por situações difíceis. É tanto que o meu próximo livro, Paty, que eu já estou escrevendo, vai se chamar Com o Pé no Altar. Tudo que uma noiva precisa saber antes de casar. Já comecei a escrever e eu vou falar sobre tudo isso. Vou falar sobre sexo no casamento, finanças no casamento, a família do cônjuge. Vou falar sobre o ano da adaptação, porque se não se preparar para esse projeto chamado família, o barco... Minha amiga, e por isso que você falando aí, a importância também da oração ser assertiva também. Porque Deus foi tão bom e tão misericordioso comigo, que Deus me deu uma pessoa madura espiritualmente também, sabe? Uma pessoa que assim, a gente não teve tantos teve desafios, mas não teve, sabe, aquelas coisas de falar assim, meu Deus, vai se separar agora, e agora? Não, a gente não teve.
porque a gente foi alinhando com Deus. Quando nós entendemos que a gente precisava trazer o Pai, o Filho, o Espírito Santo para dentro do nosso casamento, ficou tudo mais leve. Porque tudo aquilo que eu orava testificava no coração dele. E às vezes eu era muito assim, muito mimadinha, eu sou filha única. Então eu sempre tive as coisas, tudo que eu quero rápido demais. Ó, tudo é rápido, imagina aí. Casamento rápido, tudo rápido, meu, tudo, só acelerada. E aí, um dia, a gente com aquelas confusãozinhas, e eu com aquele jeitinho assim, bem geniosa. E ele falou o seguinte pra mim: eu não tô te entendendo. Você é tão cheia do Espírito Santo. Eu sou cheio de Deus, a gente busca Deus. Por que que você não fala com Deus? Já que você está achando que eu estou causando confusão, por que que você não fala com o Pai e o Pai fala comigo? Vai ser um desgaste a menos para você. Minha amiga, eu lembro quando ele falou isso para mim, eu acho que a gente tinha 2 anos de casamento. Eu resolvi a minha vida. Eu resolvi a minha vida. Como, Patrícia? Porque quando eu descobri o segredo, eu nunca imaginei, eu não sei se ele teve dimensão daquilo que ele me falou, mas o impacto que teve aqui dentro do meu coração, a resposta liberada, foi algo como uma bomba para mim. Eu falei assim, uau, é verdade. Para que eu vou me desgastar, sendo que eu tenho um pai, que é o mesmo pai, que vai ser rápido. Então, quando eu estava insatisfeita com alguma coisa, eu falava assim, pai, eu não gostei disso e disso, disso. E aí, Deus automaticamente falava com ele, se era ele ou se era eu que estávamos errados, que tinha pisado na bola. Deus falava com ele. E ele virava para mim e falava, amor, me perdoa, o pai tocou no meu coração, eu fiz errado. E assim fica muito mais leve, amiga, quando os dois estão num... Porque a gente vê na sua fala que há um alinhamento espiritual do casal. A gente vê na sua fala que há uma comunicação assertiva e não casal, agressivo. que há uma amizade Sim. casal, né? E tudo isso tem que ser visto antes. Por isso que eu ensino para as meninas. Elas têm que entender o padrão que elas querem, com quem elas querem casar. Elas têm que entender o que elas estão buscando. E elas não podem abrir mão desse inegociável que eu chamo, né? Que é o padrão inegociável. O marido, ele tem que ser amigo, tem que ter conversa no relacionamento. Você tem que conviver, você tem que ver questão de família, como é que vai ser, né? Dinheiro, quem vai pagar as contas de casa, como é que vai ser quando a gente casar, né? Os dois falando a mesma língua, né? E juntos no mesmo propósito. Porque depois que casa, eu sempre digo, depois que casa, acabou. Por isso que eu nem gosto muito. Eu sou muito procurada, vou te confessar. Eu sou muito procurada por mulheres casadas. Todas as minhas amigas estão pedindo para escrever o livro Como Se Manter Casada. Mas eu estou dizendo para elas assim, olha, deixa eu ficar com as minhas solteiras, porque as minhas solteiras não tem ninguém cuidando delas, só eu e Patrícia. Então deixa a gente aqui. Então, mas por quê? Porque não tem muito o que falar para mulher casada. É sabedoria, paciência, jejum e oração, meu filho. Porque se você não alinhar antes, eu sempre falo do portal mágico também, né? Que tem mulher que pensa que casamento é portal mágico. O cara faz tudo errado, passou no portal mágico, faz tudo certo. Mente o namoro inteiro, passou no portal mágico, vai parar de mentir. Trai, passou no... Então, assim, casamento não é portal mágico, ao contrário, tudo fica pior. Os defeitos. Tanto é, amigo, né? Quando eu fui para casar também, foi uma das coisas que eu falei com Deus. Eu falei assim, pai, eu fiz uma prova com Deus, sabe? Eu falei assim, Senhor, se não for da tua vontade, se tiver sendo precipitado, quando a gente já estava alinhado para casar, que os nossos pais, eles não aceitam, eles não vão aceitar, que eles venham falar assim, e eu ia ver, tipo assim, se eu não for aceita na família dele, ou ele não for na minha, algum desajuste, eu não vou querer. Porque imagina, gente, sabe? A gente já sabe que familiares já é algo bem desafiador para você estar ali com tanta coisa. Imagina se você não for aceito dentro da casa, que vai ser sua também, a família que vai passar a ser sua também. Imagina. Então, tudo isso Deus me respondeu. Dentro da família do meu esposo, eu fui bem recebida, tanto do meu sogro, que na época ele era psicólogo, ele já faleceu.
A minha sogra também, uma mulher de oração, sabe? Então foi tudo convergindo para o bem. Mas uma coisa assim que eu quero deixar bem claro, que eu estou sentindo muito forte no meu coração, cuidado a quem você empresta seus ouvidos. Porque a quem você empresta os seus ouvidos, ali você entrega o seu coração. E o nosso coração procede o quê? As fontes da vida. A sua vida está aqui, ó, no seu coração. Então, cuidado com aquilo que você tem ouvido. Ai, você só ouve de casamento falido, daquilo que não deu certo. Você só ouve, sabe, tantas coisas que são verdades na vida dessas outras pessoas. E aquilo ali você está contaminando as fontes da sua vida, da sua história. E qual será o resultado daquilo que eu ouço? Vem o quê? Eu ouço, ele vai gerar um sentimento, vai vir o pensamento, daqui a pouco vai vir o quê? As minhas ações que vai determinar que eu vou ter os meus resultados. Eu vou ter os resultados com as minhas ações, minha amiga. Então a gente precisa estar alinhado, bem claro com isso, sabe? Porque casamento não é brincadeira. Não é brincadeira. Isso pode causar lacunas, isso pode causar feridas emocionais tão graves, tanto na vida da pessoa, em ambos, né? Em filhos, quando tem. É muito desafiador, É amiga. muito É muito sério. desafiador. O que eu conheço de pessoas que hoje querem separar. Olha, o que tem de amiga chegou para mim para falar que não aguenta mais o casamento. É muito, gente, muito complicado. Por isso, os meus recados são: aproveite a sua solteirice, viva com intensidade. Todas essas verdades eu vou falar em Brasília, até coloquei aqui já embaixo. Vou estar em Brasília de 3 a 5 de fevereiro e eu vou compartilhar essas verdades com vocês. Verdades que precisam entrar no coração de vocês. Porque uma vez que vocês entendam essas verdades, coloquem essas verdades no coração, essa caminhada vai ficar muito mais leve, vai ficar muito mais rápida, vai ser muito mais assertiva. Vocês precisam descansar nessa caminhada, vocês precisam entender que o papel de vocês é se posicionar e Deus fará o dele. Vocês precisam desfrutar dessa estação que é maravilhosa, essa estação de ser solteira, de fazer tudo do jeito que você quer, sem dar satisfação para ninguém, viajar para onde quer, né? Fazer tudo do jeito que você quer. Você precisa entender que a nossa vida é feita de estações. E essa sua estação não é motivo de vergonha. Para de ter vergonha porque você é solteira. Para de ter vergonha porque você ainda não tem uma família. Isso não é motivo de vergonha. Vergonha é quem está mal casado. Vergonha é quem está sustentando um casamento por causa de filho. Vergonha é quem está em casa enquanto o marido está traindo. Vergonha é outra coisa, solteira. É liberdade, a liberdade de escolher, a liberdade de escolher em Deus, de esperar o melhor de Deus, de usufruir desse tempo. Então, eu vou conversar sobre tudo isso com vocês aí em Brasília. Vai ser um tempo assim muito precioso, porque são verdades que vocês precisam ouvir, que vão fortalecer vocês nessa caminhada. Vocês vão entender como corrigir os erros, vocês vão aprender a definir um padrão de marido, e vocês vão aprender realmente a como trazer Deus de verdade para essa caminhada. Meu pastor sempre conta aquela história que o homem estava com a mochila muito pesada na beira da estrada, pedindo carona, né? E aí, passou um caminhão e ele foi para a traseira do caminhão, aquela parte da carroceria ali. Só que ele continuou com a mochila nas costas, o caminhão andando, e ele sentou, mas continuou com o peso. Deus quer que você tire essa mochila, que você tire esse peso, que você tire esse fardo. Entenda que o trabalho de apresentar o marido é dele, o seu trabalho é descansar. O seu trabalho é esperar nele com paciência, com alegria. Mas, Natália, você não sabe o que eu estou passando. Todo mundo saindo sexta-feira à noite, eu aqui sozinha. Minha melhor amiga já casou, minha irmã mais nova já casou, e eu estou aqui. Entendo, mas e aí? Vai chutar o pau da barraca, vai continuar dando voltas no deserto, vai continuar entregando o teu corpo para um homem que não é o teu marido? Um homem que só quer te levar para a cama não vai te levar para o altar. Quebrando princípios, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai continuar frustrada, amargurada,
triste, porque você precisa entender que existe um posicionamento, né? E tem muita mulher aí revoltada com Deus, murmurando contra Deus, porque Deus me esqueceu. Não, se não aconteceu ainda, é porque algo precisa ser ajustado. Se não aconteceu ainda, é porque algo precisa ser feito. E eu digo, além de tudo, que o curso Quero Casar, o projeto Quero Casar, é um destravar. Como você falou no início, Paty, o casamento é só a cereja do bolo. Deus trabalha todos os aspectos da vida dessa mulher a partir do momento que ela começa a assistir às aulas e entra nas mentorias comigo. Entendeu? Então, trabalha um monte de questões e aí o casamento é só para desfrutar, porque cerejinha. você é inteira com você mesma. Você se ama, você gosta de ficar sós comigo. Gente, tem pessoas já colocando aqui, Patrícia, no dia 4 de fevereiro você vai estar aqui em Vila Velha, em Vitória. Gente, olha, a minha linda Natália estará em Brasília e eu estarei em Vitória no dia 4 de fevereiro. Mas dia 3 estaremos juntas alinhando aí grandes propósitos, alinhando propósito aí, fazendo coisas extraordinárias, porque eu acredito que se Deus ele nos deu, né, essa vontade de trabalhar com solteiras, abrir os nossos olhos, é porque nós sabemos que Deus tem o melhor para cada uma. Eu creio. Olha que a Clarinha também de Orlando. Clarinha, a Natália estará aí em Orlando quando? 19 a 25 de abril. Dia 22 de abril, vou estar na Bible Church, aí da pastora Camila, às 4 da tarde. Então, já anota aí, já chama as amigas. Estamos vendo também outras agendas também, a Batista Atitude. Vou passar a agenda para vocês, tá? E estão perguntando também aqui, Paty, onde eu estarei em Brasília. Nós estamos vendo ainda o local. Por quê? Porque no dia 3, eu creio que eu vou fazer uma palestra no Clube dos Engenheiros, não é isso? No Clube dos Engenheiros. Mas no dia 4, que é o momento que eu quero fazer aquele momento mais íntimo com vocês, que as alunas vão levar as amigas, que a gente vai fazer o talk show Quero Casar, que vai ser bem bate-papo, bem legal. A gente está vendo um local que seja bem gostoso. Inclusive, estamos aceitando as sugestões, né, Patrícia? Um hotel. Isso, Batista Atitude da minha amiga Chayane. A minha amiga também. Nossa amiga. Então, fevereiro vou estar em Brasília, de 3 a 5. Março vou estar... Deixa eu lembrar aqui da agenda, gente. Março vai ser no Pará, né? Abril, Belo Horizonte. Dia 15, na Batista Atitude, vou estar fazendo Preciosa. De 19 a 25, em Orlando. Maio, estarei no Rio de Janeiro, no dia 4, lá na Batista Atitude, também com a minha amiga Jennifer Costa. E junho, estarei em Curitiba. Ainda estou vendo a data de junho. E vamos aguardar o Ressignificação Day aqui em Fortaleza. Isso mesmo, vamos agendar para isso. Então, amiga, para a gente... Atenção, meninas de Fortaleza. Ó, Paty, vamos ver a agenda da Paty aqui. Ela tá internacional aí. Ó, tá internacional, pregando em Dallas. Mas ela vai vir olha aí, também, vamos, né, minha amiga? Certeza, né? E olha, e é o momento das casadas também ressignificar áreas. Então, no ressignificação, podem as casadas, olha que novidade boa, as solteiras e as casadas, olha, se unirem aí para que possamos ressignificar. E ressignificar é a capacidade de você contar uma nova história a si mesma. Olha que lindo, você poder contar uma nova história para você, dando um novo significado à sua dor, aprender as lições que você aprendeu lá no passado, aprender com a ostra. Gente, olha, essa eu amo, aprender a lição com a ostra, ela é irritadiça ali com um grão de areia, o que surge dela, o que transforma, o que vem da ostra? O que vem, minha amiga? O que surge da ostra depois daquela irritação? A pérola. É isso que nós somos, uma grande pérola. Oi? A minha cachorrinha. A minha cachorrinha. Ó, estão dizendo aqui
Nós somos Ruth e Noemi. É Acredito que eu mesmo. estava assistindo o filme agora, E eu tá? falo isso Com as para as minhas minhas filhas. Eu aqui. estava assistindo. As minhas. Meu Deus, o que está acontecendo aqui, minha amiga? A energia aqui tá dando um pico. Olha, e outra Ah. coisa, você falou aí, as mulheres casadas podem ir para o evento Quero Casar, tá, Hum. gente? Até porque as casadas, elas estão aprendendo esses princípios para ensinar para suas filhas. E também eu falo muito sobre princípio de família, sobre o meu casamento. Então é muito gostoso para todo mundo. A minha Eu história, Paty, quero. você vai conhecer e você vai Eu ficar quero. muito impactada. Porque foi muito lindo que Deus fez na minha vida. Eu sofri demais, meu povo, mas Deus Eu honrou. sei. Depois da luta, vem a bênção. Persista, não desista. Como eu falei lá no meu Reels, vá lá e comenta no meu Reels de hoje. Pensa me ver passeando em Paris com a minha família linda, casada com um jogador de futebol. Ah, essa Natália, muita moleza, né? Teve muita sorte, não foi propósito, foi joelho no E aí, se chão. pode acontecer com a vida da Natália, pode acontecer na sua também. Se aconteceu na minha vida, pode ser na sua também, por que não? Então, permita viver esse novo, recicla tudo aquilo que foi passado, tudo que recicla as emoções, sabe? Para que você também viva uma história segundo o coração de Deus. Aquele projeto original que está no coração de Deus, como fala lá em Efésios, antes da fundação do mundo. Ele já tinha um propósito, um sonho comigo e com você. Então você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo. Se ele já fez o nosso cérebro, amiga, para dar certo, quem somos nós para viver encurvada, sabe? Cheia de dores, amargura. Então Deus está levantando nessa geração Noemis para cuidar aí, ó, de quem vier. Para dar uma direção, está levantando dos quatro cantos do mundo, sabe? Pessoas que têm essa autoridade, essa validação, porque viveu. Então, tem essa autoridade para ministrar na sua vida também. Então, isso é lindo, né, minha amiga? Amém. Amém. E olha só, tá terminando aqui o nosso tempo, né? Não sei porque que não caiu ainda, mas deve cair daqui a pouco. Mas olha só, Paty, Sim. é a primeira de muitas lives, a gente vai continuar conversando, né? Eu quero te pedir para as meninas que ficaram interessadas aí no evento de Brasília que já falem comigo. Aqui na bio do Instagram do Quero Casar tem o nosso telefone, que é o 85982228212. Você já pode deixar o seu nome, já fazer, né, uma pré-inscrição, que aí a gente já reserva o seu nome. Estamos vendo o local. O nosso talk show vai ser no sábado, dia 4, mas vamos fazer alguma coisa também no dia 3 aí para ver se a gente Perfeito. aproveita a Paty aí, né, que é Perfeito. a rainha de Brasília. Amiga, Tenho que e encontrar com antes, ela. antes, E domingo também. E domingo, provavelmente, eu vou estar ministrando em alguma igreja no domingo, mas eu vou passar toda e essa agenda antes para também a gente vocês. faz uma live para estar dizendo qual é o local, porque daqui uns dias a gente já resolve, né? Qual é o local onde você estará ministrando. Coloca direitinho um Isso. roteirinho aí para que todo mundo participe. Aproveitar você aqui também, né? É porque eu quero um local que eu Sim, possa ficar bem à vontade com as meninas, né? Filas, né? Tirar perfeito. dúvidas, algo bem Ai, gostoso, bem aconchegante, uma comidinha gostosa, muitas verdades de Deus e bênção e vitória. Então, as minhas assessoras aí em Brasília estão trabalhando para ver esse local bem top, já oramos, Deus está preparando também. Naná Ferro, Thaís, ali, Renatinha, Campelo, Aline, é, bora Patrícia. aí. Mas é isso aí. A Tá forte. assessoria tá Juntas somos forte, mais Deus é forte. fortes. Deus é bem. Minha amiga, mas muito obrigada pela sua presença aqui na minha live hoje. Eu tenho certeza, como eu falei no início, Eu que grandes creio. coisas estão por vir através dessa nossa parceria em Deus, tá? Conta comigo e Estamos. estamos juntas, tá? Sim. Ajudando essas mulheres e ajudando também nesse propósito de Deus tão Sim. lindo que é estruturar Eu famílias firmadas na rocha. A gente não tem dimensão sim. disso, desse trabalho, sabia, né, Patrícia? Uma vez uma pessoa falou para mim, Natália, você não tem dimensão desse trabalho. Você tá vendo as pessoas casando, daqui a pouco são os Uau. filhos dessas pessoas, são gerações que vão ser abençoadas.
Então é muito poderoso. Eu peço até a intercessão de vocês, a oração pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus filhos. Aconteceu uma coisa até incrível, né? Eu tava conversando com a Paty Foi. ontem e a minha filha passou mal, não foi, Paty? Na hora que a gente tava conversando, são muitas guerras espirituais, porque o inimigo não fica satisfeito, mas a notícia é que ele é um derrotado, né? Maior do que está em nós do que o que está no mundo. Você que está me ouvindo, me vendo, você que é mulher solteira, não desista dos seus sonhos. Se existe esse sonho no seu coração, é porque você vai casar. Neste momento, às 22h12, o seu marido está se preparando para dormir em algum lugar. Amém ou não amém? Uau! Que lindo, minha amiga. Beijo, meu amor. A live vai ficar aqui gravada, tá? Quem quiser assistir, assiste de novo. E vai lá, fala comigo aí no Instagram ou no direct, já coloca o teu nome, porque eu quero te ver no nosso evento do Quero Casar em Brasília. E em breve, Ressignificação Day em Fortaleza, aqui no Beach Park, depois aquele banho de piscina, aquele passeio de bug nas dunas. Uau! Uau, será top, maravilhoso. Um beijo, minha amiga. Você é um presente de Deus para você ver, né? Olha, o ano não acabou ainda, então aumente as suas expectativas. Hoje é 12/12/2022. Deus pode te surpreender ainda hoje. Então coloque a sua expectativa no Senhor, que o Pai continue blindando o seu coração, te cercando por trás e por diante. E sobre a vida de cada um, Ele põe as mãos dele e o inimigo não toca em nome de Jesus. Porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, que o Senhor vá à frente de todos os projetos, abrindo portas, com portas dos céus, que as portas de oportunidades estejam escancaradas na vida de cada um aqui, em nome de Jesus, e que o Senhor, Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é a palavra dEle. Agindo Deus, quem impedirá? Que o Senhor Jesus continue nos guardando, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, amém. Beijo, Beijo, amores. Deus abençoe. Amo vocês, hein? Beijo grande. Beijo, tchau. Bye.